Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje é mais um daqueles conteúdos que são divisores de águas. Vou te apresentar, em detalhes, uma estratégia fundamentalista que eu já venho utilizando há muito tempo nos meus investimentos, principalmente na parcela da minha carteira que é Buy and Hold, ou seja, só em perda de fundamentos é que eu realizo a venda desses ativos. Após a vinheta, eu te mostro como fazer uma seleção de excelentes empresas com base em critérios fundamentalistas e aplicar um verdadeiro filtro nas mais de 400 companhias que têm capital aberto na Bolsa de Valores de São Paulo. Agradecendo aqui mais de 3.720 inscritos, se inscrevendo, clica no inscrever-se e ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Lembrando, nosso disclaimer, as informações e matérias disponibilizadas neste canal não serão qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento, a tomada de decisões exclusiva é a responsabilidade do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da IEP Capital. Eu posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, o Zambelli News. O guia do investidor.com.br é um site completo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acesse lá para mais informações. E se você quer bater papo com outros investidores sobre análise técnica, macro e fundamentalista de empresa, eu te convido a acessar nossa comunidade de estudos no Telegram. É gratuito, o link está na descrição deste vídeo. Provavelmente você já ouviu falar de diversas metodologias de investimentos. Que o momento agora é hora de comprar bolsa, ou dólar, ou renda fixa. O que na verdade nós temos é um monte de gente enviesada e tentando lhe dizer o que fazer. E o pior, mudando de opinião o tempo todo. É um tal de buy and hold, mas mexe com opções. É um mago das opções. É aquele que manda você comprar e tá operando na mão contrária. São aqueles que, por mais instável que esteja o momento no mercado, estão falando para você comprar. Compre, compre, compre. Muitos deles querem apenas que você gere notas de corretagem e fique rodando a carteira como um louco, perdendo tempo com a sua família. E, sobretudo, a paz de espírito por conta de más compras e operações desastrosas que são empurradas o tempo todo para você. E o que acontece? Patrimônios estão sendo dizimados, famílias sendo destruídas pelo mercado. Mas o que importa é que agora o número de investidores é de 3% do total do Brasil, certo? Não importa quantos serão jogados para fora do mercado se outros milhares estão entrando na mesma proporção e fazendo a roda girar. Não existe fórmula mágica, o que enriquece é o trabalho, a sua capacidade de gerar renda e investi-la para proteger seu patrimônio, pelo menos contra a inflação, e talvez, no longo prazo, você consiga construir uma renda passiva que cubra o seu custo de vida e te dê uma segurança. Por falar em segurança, ela é uma palavra erroneamente usada no mercado financeiro, porque ela simplesmente não existe. Tudo é baseado em estatística, probabilidade e projeções. Ao longo dos anos, diversos métodos de investimento foram idealizados, colocados à prova e validados, ou não. O método que irei apresentar aqui funciona bem para você que não tem tempo para se dedicar ao estudo do mercado financeiro, ou seja, não possui sequer 4 a 5 horas por dia para ficar olhando a tela do home broker. Quer uma valorização de ativos e também de dividendos. Este método também é para você que adota a filosofia do método Buy and Hold, ou seja, só desfaz da sua posição em situações de perda de fundamentos ou quando o ativo se descola dos parâmetros dos indicadores que vamos utilizar aqui. É para você também que quer escolher as melhores empresas operacionalmente falando e entendendo que, dependendo do momento, as empresas podem mudar. E antes que você pense, eu não vou te vender nada. Está tudo aqui explicado neste vídeo. Você está preparado? O método fundamentalista tem por base uma junção de indicadores que demonstram a capacidade operacional da empresa, seu nível de endividamento e a sua capacidade de gerar valor. Por isso, utilizaremos indicadores como preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, margem líquida, retorno sobre capital investido, liquidez corrente, dívida líquida dividido pela geração de caixa operacional da empresa, dentre outros indicadores fundamentalistas. Esses critérios nos darão uma fotografia de como a empresa está nos últimos 12 meses, ou seja, este método não é capaz de prever o futuro, mas de mostrar quais empresas estão em preços atrativos. Por isso, é interessante que você, pelo menos uma vez a cada trimestre, dê uma atualizada nos filtros para verificar se teve alguma empresa que entrou ou saiu dessa lista. Se alguma saiu, um sinal de alerta é ligado e você precisa investigar o que aconteceu para que o resultado tenha saído dos trilhos. E para aquelas que entraram, vale o estudo.
Agora eu vou te mostrar como que eu combino esses 5 critérios e 5 empresas que passaram em todos esses filtros. Lembrando que ao todo foram mais de 20 empresas. Então, se você quiser um vídeo com as outras, escreva aí nos comentários. Bom, neste método nós queremos empresas que tenham valor, gerem caixa, possuam baixo ou nenhum endividamento e que sejam lucrativas, ou seja, que tenham margem satisfatória. E nessa filosofia, tanto faz ser small cap ou uma empresa gigante. O problema de liquidez aqui não foi considerado, pois na minha visão, o maior pote de ouro estão nas empresas menores com alta capacidade de crescimento. Após essa introdução, agora eu irei apresentar como você deve olhar para os critérios e estabelecer um limite, um teto ou um piso, dependendo do indicador fundamentalista. O primeiro indicador é o preço sobre lucro, que mostra o quanto uma ação está cara ou barata com relação aos lucros obtidos pelas empresas nos últimos 12 meses. Neste parâmetro é importante que quanto menor ele estiver, melhor, desde que ele seja positivo, pois um preço sobre lucro negativo, a empresa está apresentando prejuízo e isso nós não queremos nesta metodologia. Por isso, nós vamos estabelecer uma faixa de 0,01 a 20. E aí você pode estar se perguntando, por que 20? Estamos sendo até otimistas com relação às metodologias de Charles Munger, Warren Buffett e outros investidores, onde dizem que um preço sobre lucro acima de 15 já não há tanto upside na empresa. Mas como o mercado americano é um pouco diferente do brasileiro, resolvi deixar em 20 e tem funcionado muito bem. Mas você pode ficar à vontade para mudar o critério máximo. O mínimo deixe em 0,01 para garantir a positividade do indicador. Agora vamos para o preço sobre valor patrimonial, o quanto uma ação está cara ou barata com relação a tudo aquilo que ela tem de patrimônio. O patrimônio de uma empresa é formado por seus ativos e passivos. É extremamente importante que a empresa tenha patrimônio líquido positivo. Isso mostra que ela tem mais ativos do que passivos. Nós vamos fixar esse indicador entre 0,01 e 3. Lembrando que para empresas de tecnologia como Sinqia, TOTS, Melius, Neogrid, entre outras do mesmo setor, esse indicador ficará distorcido, assim como o preço sobre lucro, pois são empresas com baixo patrimônio porque não possuem caminhões, máquinas, fábricas, é tudo mais ligado a software. Então, elas não se aplicam nesse critério. Se você quiser selecionar ações techs, você pode fazer um estudo sem estes dois indicadores, o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial, para evitar distorções. A margem líquida é um dos indicadores que eu julgo bem importante, pois ela nos informa o quão a empresa consegue rentabilizar o seu produto e ou serviço. Ou seja, depois de vender um produto, pagar as contas, os impostos e a estrutura, quanto sobra para a empresa investir nela ou distribuir em dividendos. Nesse sentido, eu seleciono uma margem líquida de pelo menos 15%. Você também pode selecionar o indicador fundamentalista EV sobre o EBIT, que é o valor de mercado dividido pela geração de caixa operacional. Mas ele não é tão relevante, pois já temos o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial. Mas se você quiser utilizá-lo, coloque entre 0,01 e 15. Nós temos agora o ROI, retorno sobre capital investido. É outro indicador importante porque ele mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. Como nós queremos empresas que gerem valor, colocamos, pelo menos, o valor da taxa Selic como mínimo, por exemplo, 6,25. Não deixamos nenhum número para o máximo, ou seja, quanto maior, melhor. Também é importante para nós que a empresa tenha crescimento constante, então o CARG, ou taxa de crescimento anual composta tanto de receita quanto de lucros, deve estar estabelecida no mínimo de 0,01, sem nenhum valor máximo, porque também, quanto maior, melhor. Agora nós vamos para a questão do endividamento. Neste segmento temos dois indicadores preciosos, o dívida líquida dividido pelo EBITDA ou pelo EBIT e a liquidez corrente. O primeiro indica o tempo necessário para pagar a dívida líquida da empresa considerando a geração de caixa atual. Ele indica também o grau de endividamento da empresa. Neste caso, nós queremos o menor possível, inclusive ele pode ser negativo, pois a empresa tem dívida líquida negativa neste caso. E como que uma empresa pode ter dívida líquida negativa? Basta que ela tenha mais caixas e disponibilidades do que dívida bruta. Só que você precisa se atentar para uma coisa, este indicador pode ser negativo pelo lado ruim. Isso acontece quando o EBIT ou o EBITDA da empresa for negativo. Mas neste filtro isso dificilmente acontecerá, pois você já estabeleceu preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial e EV sobre EBIT positivos, mas fique atento de qualquer forma. E antes que eu me esqueça, vamos considerar como limite máximo de endividamento o valor de 3. Então, o mínimo coloque um valor bem negativo, por exemplo, menos 100, e o máximo em 3 para não eliminarmos empresas de energia, principalmente as transmissoras.
que por terem uma maior previsibilidade de receitas, podem se endividar um pouco mais para seus projetos de infraestrutura. O outro indicador, a liquidez corrente, consiste na capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos de curto prazo, ou seja, a sua capacidade de pagamento. Neste indicador, para uma empresa ser considerada com liquidez, ele tem que ser superior a 1. Então vamos colocar o piso como o valor de 1,01 e o máximo quanto maior, melhor, pois empresas que fizeram IPO recentemente ou follow-on de novas ações podem ter bastante caixa e isso joga a liquidez lá para cima. Coloque 100, por exemplo. O próximo parâmetro fundamentalista é o lucro por ação. Ele mostra o lucro líquido da empresa pelo número de ações que a companhia tem em bolsa. Como nós queremos selecionar empresas que deem lucro, esse valor tem que ser de pelo menos 0,01, ou seja, 1 centavo por ação. E o limite, o máximo que você puder, coloque 100, por exemplo. Agora que você já viu como é a nossa metodologia de selecionar empresas pelos fundamentos, buscando aquelas que sempre dão lucro, que estão descontadas com base nos resultados e que possuem geração de valor para o acionista, eu vou te mostrar 5 empresas que atendem esses critérios. Lembrando que no filtro ficaram mais de 20 empresas, então se você quiser um vídeo com as restantes, escreva aí nos comentários. A primeira empresa é a Hypera Pharma. Atualmente ela está com preço sobre lucro de 14,45, preço sobre valor patrimonial de 2,16, margem líquida 29,31%, dívida líquida por EBIT de 2,73, crescimento de receitas 6,70 e o de lucros 20,74. A liquidez corrente é de 1,93, o lucro por ação dela está em R$ 2,27 e o retorno sobre capital investido em 14,98%. Outra empresa que se enquadra nesses critérios é a Log Commercial Properties, que tem um preço sobre lucro de 9,95, preço sobre valor patrimonial de 0,88, então neste caso ela está abaixo do seu valor patrimonial, margem líquida 196,79%, dívida líquida por EBIT 1,35%, crescimento de receitas 8,78% e o de lucros 75,77%. Liquidez corrente dela está em 2,47%, lucro por ação R$ 2,82 e o ROI de 8,86%. A terceira empresa é a construtora Ezetec, que está com preço sobre lucro de 12,43, preço sobre valor patrimonial de 1,37, margem líquida de 46,37%, dívida líquida por EBITDA negativo de menos 3,47, e aqui no caso é a dívida líquida negativa e não o EBIT, crescimento de receitas 2,84% e o de lucros 1,22%, liquidez corrente elevada 7,38% e lucro por ação de R$ 2,08. O ROI está atualmente em 11,02%. Quarta empresa aí nós temos a CEMIG, energia elétrica, preço sobre lucro dela 5,56, preço sobre valor patrimonial 1,19, tem uma margem líquida atual de 15,33% e um dívida líquida por EBIT de 1. Crescimento de receitas em 2,90 e de lucros em 11,46. Liquidez corrente está atualmente em 1,56, o lucro por ação de R$ 2,51 e o ROI de 21,40%. E a última empresa é a São Martinho, que trabalha aí no segmento de cana-de-açúcar, um preço sobre lucro de 11,13, preço sobre valor patrimonial de 2,8, margem líquida em 21,91%, dívida líquida por EBIT 1,44 e teve crescimento de receitas de 12,98 e 37,08 no crescimento dos lucros. Liquidez corrente está em 1,74 e o lucro por ação em R$ 2,83, o ROI em 25,12%. E aí, pessoal, o que acharam deste método? Vão usar nos seus investimentos? Se ficou alguma dúvida, escreva aí nos comentários e também se você quer conhecer as outras empresas que fazem parte deste filtro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp e Telegram e divulgue para os amigos. Não deixe de assinar os parceiros Yap Capital Investidor e assinar a nossa comunidade exclusiva e gratuita do Telegram. Eu te espero lá! Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo!